Boa noite, galera. Oirauara. Estamos aí mais uma long live, Geri Long Live, certo? Estamos na terceira semana e é uma honra muito grande eu poder estar dando continuidade a esse trabalho. Muito feliz. Cada dia que passa a gente vê que a galera está aderindo ao nosso trabalho, né? Estou recebendo várias mensagens ali. Opa, Felipe, beleza? Felipe Façanha, deve ser aí da família do nosso amigo Bruno Bocaiúva, família Façanha, aqui de Fortaleza, tem um traço aqui de Fortaleza. Brigadão, Sandubé, Sandrinho, colega Sandrinho, beleza? É isso aí, galera. Então, bom, eu queria começar falando sobre o nosso convidado de hoje, né? Bruno Bocaiúva, um cara sensacional, um cara que é uma referência da comunicação, do surf, um verdadeiro enciclopédia, um cara que tem muitas amizades, né? Um cara que realmente contribui bastante para o surf nacional. E isso, para mim, é uma honra poder ter uma pessoa desse calibre aqui, não que as outras pessoas não tenham, mas o Bruno realmente ele tem muito conteúdo, um cara que hoje a gente vai conversar um pouco também sobre a história do surf, a gente até conversou sobre isso. Ele vai trazer uma novidade aí, coisas que a gente nem sabia, né, da origem do surf, que vai ser muito legal. Eu sou um cara que estudo também bastante sobre o surf, sobre as suas origens, até porque eu sou um educador físico, né, profissional de educação física, bem dizer, pela Universidade Federal do Ceará. E uma das minhas metas é justamente trabalhar o surf dentro da universidade. E dentro dessas pesquisas, eu conversando aqui com ele hoje, algumas coisas, poxa, tem alguns assuntos que não tinha, sabe, ainda não tinha, eu não tinha visto. E é muito interessante isso que ele vai passar pra gente, beleza? Já estamos aí com 2 minutinhos da nossa prévia. Queria agradecer então os nossos apoiadores do Geri Long Festival, os patrocinadores, né? Pena, Nissan Jangada, Corona, o Clube Ventos e a Sandal, tá? Toda essa galera aí que dá os apoios, né? As pousadas, os restaurantes, essa galera toda, o pessoal que faz a cobertura, Jovem Pan, Waves, Surf Guru, Beach Show, toda essa rapaziada aí, beleza? Hoje, como é muito corrido, eu vou logo direto ao ponto. E também agradecendo a Jéssica, tá aí na área, Etnia Surreal, Corda Viva, galera. Dizer só o seguinte: para a próxima semana, os nossos convidados serão os atletas, né? Volta para os atletas. Toda semana a gente traz alguns convidados que são do surf, mas e numa semana seguinte sempre o pessoal que está competindo lá no nosso festival, pessoal que vem competindo né, constantemente, ou alguns que estão a competir, né? Provavelmente que está inscrito já também no festival. A próxima semana nós começaremos com o Thiago Mariano. Thiago é um cara que arrebenta no clássico também. Na terça nós temos o Robson Fraga, lá de Sergipe, cara multicampeão. Temos na quarta Carlos Bahia, certo? Na quinta-feira a Mainá Thompson, bicampeã brasileira. Na sexta-feira o Anderson Biludo, nosso representante agora há pouco no Pan-Americano. E no sábado o campeão pan-americano, ou sul-americano, desculpa, saquaremense, Jefferson Silva. Quer dizer, um time bem forte aí, a galera massa. Então, galera, se ligar, próxima semana estamos com eles, tá? Queria agradecer ao Lobinho, o Lobinho tá por aí já, né? Elaine Bezerra. E falar um pouquinho aqui do Bruno, aproveitando esse minutinho, ele deve estar chegando aí. Ele chega às 8, falta um minutinho ainda. Certo? O Bruno, a família dele é aqui do Ceará, da mãe dele, o pessoal da família Façanha, pessoal de uma tradição de médicos, né? E eu acabei descobrindo algumas coisas que a gente de algum jeito acabou, Bruno Bocaiúva, vamos lá chamar o Bruno. Isso, vamos aqui, Bruno Bocaiúva, está aqui conosco. Aguardar um pouquinho. Olá, Auara, meu amigo, que satisfação. Auara, valeu, Bibita, obrigado pelo convite, bicho. Poxa, que massa, obrigadão você por ter aceitado, por estar aqui, né, elevando o nível do nosso Geri Long Lives. Eu estava conversando com a galera
falando que você tem um pezinho aqui no Ceará também, né? Sua família, né? Eu soube que a sua mãe daqui, seu avô, tem uma coisa que a gente tem algo em comum. O Ah, teu avô, que era o Fernando Façanha, ele ah, foi presidente do Ceará Sporting Clube. E o meu padrasto era o vice-presidente do Ceará na mesma época. ah. É, o mundo Sério, é pequeno. mas deixa eu te falar, na verdade, o Fernando Façanha era o irmão de minha mãe. Então, É, é, o, meu tio. Meu avô é era o o pai João dele. Stanislau Façanha. Isso, o avô, né? Que eles Isso, são médicos, uma família de médicos. Então, inclusive, o isso. teu irmão também é médico, o Antônio Pedro, é o Isso, mais velho. isso. É, mas é da família Bocaiúva aqui do Rio. Meu pai era carioca e minha mãe de Fortaleza. Eles se conheceram aqui no Rio. Enfim, aí formaram a família Façanha Bocaiúva. Pô, que massa, que maravilha, cara. E aí eu falei com o teu irmão, ele mandou um relato, mas ele mandou em áudio e fica difícil aqui para eu colocar, mas eu quero agradecer muito a ele por ter feito, poxa, ele me subsidiou bastante, né? Inclusive falando sobre coisas que a gente que é seu fã, a gente já sabe, né? Ah, que isso. Experiência como apresentador, né? Ele falando, poxa, quando ele está vendo ali uma bateria, ele já fala o nome do atleta, qual é a possibilidade dele vencer o circuito e tal, faz toda aquela análise, né? Muito legal, cara. E eu sempre começo assim, quem é o nosso convidado? Então, quem é Bruno Bocaiúva? Por Bruno Bocaiúva. Fala aí, amigo. Porra, Bibita, você tá me desafiando aqui, porque na verdade eu, como jornalista, né, cara, sempre me vi muito como um veículo para levar informação, para levar cultura, para levar história para as pessoas, e raramente eu tô acostumado a entrevistar, não tô tão acostumado a ser entrevistado, né? O que eu Maravilha. diria, o que eu diria é que, cara, que eu sou um cara apaixonado pela vida e essa paixão, ela encontrou no surf um caminho para ela se manifestar, né? E eu tenho, recentemente, eu encontrei uma maneira de lidar com esse amor pelo surf, justificando e encontrando no meu passado uma conexão com o surf que vai, às vezes, até além do oceano, né, cara? Outro dia, por conta até dessa quarentena, eu me vi pensando nas várias maneiras que a gente tem de pegar onda, de surfar, né? Não de pegar onda, de sentir o surf, né? E você sabe que eu me lembrei de um fato bem interessante, que diz muito sobre a minha pessoa, enfim, sobre esse amor que é pelo surf, mas pelas vertentes artísticas e por várias maneiras de expressar o surf, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu tive o sentimento de pegar onda, eu tinha 10 anos de idade, eu estava na região serrana do Rio de Janeiro, em Araras, ali perto de Petrópolis, e eu ouvi uma música do Dire Straits, aquela clássico Sultans of Swing, e eu tive um sentimento naquele momento de estar pegando onda, né, cara? Então, assim, e aí depois eu já pegava onda de prancha de isopor, meu pai era uma pessoa muito esportiva, era um jurista, um advogado, procurador da justiça, mas eu sempre vi ele mais feliz, ele dividia mais o tempo dele com a família quando ele estava praticando esporte. Então ele acabou me influenciando mais a praticar esporte do que enveredar pelo ambiente do direito, né? Mas continuando essa história pessoal, um belo dia eu estava passando com meu irmão Marcos Bocaiúva, que também é um especialista no surf, com meu pai ali perto do arpoador. Isso a gente é mais antigo, né? Para a galera mais nova, muito tempo atrás, né? Para a gente parece meio que foi ontem, né? Em 81, passando ali pelo arpoador no Rio de Janeiro, aqui no Rio, meu irmão dentro do carro, a gente viu o Shane Horan passando na época do Aimea 5000 com uma prancha de monoquilha, daquela Starfin dele toda bonita, e exatamente, e um colorido lindo, ele com aquelas roupas de borracha super futurísticas da Rip Curl na época, com umas cores fluorescentes, e aquele cara louro, muito cabelo branco e tal. Eu e meu irmão, a gente ficou encantado por aquela visão, e eu apontei para o meu pai e falei, ó, eu quero ser aquilo ali, ó. Eu quero ser aquela espécie de astronauta, né? Aquele herói, né? Que estava até com uma fantasia de herói, né? Parecia o Capitão América, né? Com aquela prancha com vermelho e branco. É isso mesmo. O escudo dele era a prancha, né? Exatamente. Então, assim, eu desde muito cedo percebi que eu teria parte da minha vida dedicada ao surf, mas aí já na adolescência, aquela idade que você tem que meio definir, e no meu caso específico ali, uma pressão familiar para definir o futuro e tal,
eu percebi que eu não tinha talento para ser surfista profissional e nem atitude para isso, né? E aí eu acabei enveredando pelo o ambiente do jornalismo, primeiro por um amor ao cinema, que depois aqui no Rio ainda não tinham muitas faculdades de cinema, a faculdade de cinema principal aqui do estado era em Niterói, que era longe da minha casa. Eu falei, eu acho que eu vou enveredar pelo jornalismo para ficar perto do audiovisual. E aí, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu tive um encontro com a dupla Antônio Ricardo e Ricardo Bocão. Eu acho que se eu for ficar contando detalhes aqui, a gente vai talvez perder muito tempo com isso, mas eu comecei a trabalhar com a dupla que fez o clássico programa Realce, né, o icônico programa Realce. Eu comecei a trabalhar com eles como estagiário em 1992. Então, assim, e eu estou com quase aí 3 décadas dedicadas ao jornalismo especializado em surf, em esporte de ação, em cultura, que a gente dizia cultura jovem, mas a gente parou de falar essa alcunha de cultura jovem, porque eu acho que é a cultura alternativa, a cultura que gravita em torno do surf, música, arte, de uma maneira geral, mas com uma ênfase muito poderosa com o surf de competição e com a história do surf também, que eu acho que eu estou aqui hoje muito em função disso, para não falar tanto do surf competição, que é um ambiente que eu tenho muita intimidade, mas falar mais uma coisa que me dá muito prazer, que é a história do surf, né? Desde lá dos primórdios, né? E eu sei que você também... Calma lá. Então, calma lá. Agora chegou a deixa. Eu consegui umas fotos aí, eu fiz uma pesquisa aí com seu primo, com seu irmão, com a galera toda, e me mandaram umas fotos muito legais da sua trajetória mesmo, desde criança e tal. E a gente vai chegar até o programa Uhu. Tá? E eu quero que você comente um pouco sobre isso aí. E logo depois, gente, eu acertei com o Bruno, da gente contar um pouco sobre os primórdios do surf, né? Existem muitas tendências, uns para o Peru, outro para o Havaí, outro para a Polinésia, aquela coisa. E existe uma outra coisa que ele me contou hoje que eu não sabia, que é um papo bem legal, acho que sensacional, que a gente vai saber hoje. Acho que 99% dos surfistas não sabem dessa história e o Bruno vai trazer para a gente aí. Brunão, eu vou passando aqui e você vai contando um pouquinho dessa história, tá ok? Vamos lá, galera. Beleza. Bom, isso aí, cara, é na maternidade. Eu e meu irmão Marcos com a minha mãe, Nair Façanha. Nós somos gêmeos, nascemos, né, obviamente, no mesmo dia, com 5 minutos de diferença. Quem é o mais velho? Reza a lenda que eu estava na frente para sair, mas ele teve um problema que ficou talvez enrolado pelo cordão umbilical e ele teve que ser tirado ali de trás às pressas, então ele veio ao mundo primeiro, 5 minutos antes. Né? Você já deu licença para logo no começo, que coisa boa, vamos lá. E aí eu e Marcos, meu irmão gêmeo, né, obviamente, eles sempre grudadinhos na infância, na praia de Juqueí, que a minha parte da família Façanha migrou para São Paulo e eles tinham uma casa de Juqueí. Minha tia Elide. Isso aí já meu irmão e minha irmã em Botafogo, aí quase num comercial dessa gigante aí do material esportivo. Minha mãe fazia aqueles cartões de Natal para mandar para os amigos, aí tirava umas fotos assim dos filhos, e eu acho que isso aí era para pousar para um cartão de Natal. E aí nós dois, em época, a colégio ali em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, eu e meu irmão, assim, mais uma vez grudados ali, final dos anos 70, isso daí. E aí a família toda reunida na casa da minha avó, meu pai aí, o patriarca, o homem sentado ali mais maduro, eu e meu irmão com camisas brancas aí, e o resto dos filhos do meu pai, né? Que a gente tem 3 irmãos mais velhos do primeiro casamento do meu pai, e mais um trio de mais novos, eu, meu irmão gêmeo Marcos e a minha irmã mais nova, a Joana. Então todo mundo aí reunido, só os filhos do meu pai, sem a minha mãe, enfim, foto de família também. E aí, essa daí em Fortaleza, no Ceará, 1980, eu, Marcos e Joana. Vamos aqui, próxima. Opa, isso aqui é Paris, né? Será que caiu aqui a... Peraí, deixa eu chamar ele aqui novamente. Caiu aqui um pouquinho a conexão, mas está voltando aqui rapidinho. Opa, voltou?
Voltou, tranquilo. Vai Tá lá. bom. Aí já estamos aí, eu adulto, em Paris, em 1995, numa perna que a gente foi fazer do circuito mundial lá, eu, meu irmão e um grande amigo nosso, Bruno Brocá. A gente chegou em Paris, fez Lacanau, Rossegor, Biarritz, aí depois Arauz na Espanha e depois Ericeira em Portugal. Fizemos toda a perna europeia do circuito mundial em 1995. E aí eu sozinho aí no retrato, em Ericeira, Portugal, dá para perceber ali a camiseta do evento, o primeiro evento profissional disputado em Fernando de Noronha, naquela mesma temporada, na Cacimba do Padre. Tô com essa camiseta aí. O AP, exatamente. E aí eu, pagando uma de Big Rider ali no porto de Ensenada, no México, em 1998, que eu tive o prazer de fazer a cobertura da vitória do Carlos Burle como campeão mundial de Big Wave, né, do Reef. Reef Big Wave, Todos os Santos Championship. O Burle ganhou o evento individual e ele e o Rezende, Rodrigo Rezende, venceram também a disputa por equipes. Eu estava lá documentando tudo isso. Valeu, Sandrinho. Você é o Serginho Queiroz, né? Teu camarada também, né? Foi meu parceiro durante muitas viagens. A gente cobriu, eu e Serginho, o circuito mundial de bodyboard no final dos anos 90. Antônio Ricardo e Ricardo Bocão cobriam de surf para a produtora, Unigraf na época, e eu e o Serginho Queiroz cobríamos o circuito de bodyboard. Isso aí, sou eu e o Serginho lá no Caribe, na ilha de Guadalupe, em 99. E aí eu e minha filhota mais velha, a Júlia, que já está uma gigante, já cursando a universidade de museologia, ela com menos de 1 aninho de idade, em Pipa, Rio Grande do Norte, uma viagem que a gente fez. E aí já um belo salto no tempo, uma foto bem mais contemporânea, eu, minha mulher, Aline, minha rainha, e minhas 2 filhas, a Júlia, mais velha, aí no centro, e a Clarinha, no meio. A gente aí na Califórnia fizemos uma viagem em família em 2018, lá entre Santa Mônica e São Clemente. Fizemos uma bela viagem em família aí, né? Nessa terra maravilhosa, com tanta cultura do surf que é a Califórnia. E aí já são registros eu trabalhando, né? Eu acho que isso daí é um cenário lá do RU. Eu não estou identificando que programa é esse, mas eu acho que a gente fazia muita coisa lá dentro daquela casa onde era a central do RU. Isso aí deve ser um comentário, talvez, para o telejornal do RU. E aí nós dois, eu e meu brother, Marcos Bocaiúva, Bruno e Marcos, uma foto mais recente também. Que tem muita gente que até hoje... Oi? O Marcos é skatista? Não, o Marcos é tão surfista quanto eu, na verdade, mas a gente também anda de skate desde a época que a gente começou a pegar onda, mas o surf tomou conta das nossas vidas. Mas ele também tem uma militância também, já transmitiu muito evento de skate, como ele tem DJ também, ele é muito próximo de uma galera do rap, amigo do D2, então também é muito próximo do universo do skate. E aí no cenário do Cravando a Borda, eu, meu irmão e o Marcelinho Lucas ali no centro, deixa eu ver, agora eu vou precisar de óculos, hein? Vou pagar de velho aqui. Não, Antônio Ricardo mesmo, tá? Antônio Ricardo e meu irmão, uma vez que o meu irmão visitou a gente lá no Cravando a Borda. Pode crer. Bom, isso aí é só uma passada aí, só para você relembrar, a galera também vê um pouquinho, né? Porque às vezes você vê assim, o cara, pô, já tá com a idade, já é profissional, mas já foi criança. A gente é tão bom a gente se ver quando é criança, né, cara? Pô, você me fez bem, Bibita, porque eu fui buscar uns álbuns antigos ali, empoeirados, e revisitei o meu passado. Agora estou eu que não faço muito TBT, estou com um monte de registro de TBT à Vera, coisa velha. Então, é o seguinte, agora a gente vai entrar um pouquinho na história, certo? Eu quero usufruir agora um pouco do conhecimento histórico do nosso mestre Bruno Bocaiúva, para a gente conversar. Eu vou botar algumas fotos, e aí você pode vir. Assim, eu tentei colocar até mais ou menos os anos 50, por ali. O resto a gente já sabe, todo mundo está aí. Porque aí tem outros assuntos para a gente tocar, tá legal? Claro, beleza. Valeu, galera. Aproveitem aí que a aula começou. Deixa eu dar um alô aqui, Bibita, para o meu amigo Adriano Paiva, lá da Gold Coast, Austrália, que apareceu ali agora. O Robalinho tá aí, ó, Pedro Robalinho. Robalinho, direto do Hawaii, porra, a audiência tá boa, hein? Valeu, galera. NASA, eu já vi uma galera chegando aí, rapaziada, a gente tá vendo, porque senão não dá tempo, né? Eu vou ver se
minutos para você trocar uma ideia com a galera. Vou ver aqui se o tempo der certinho, você libera 5 minutinhos aí, valeu? Beleza, Vamos lá. vamos nessa, Bibita. Obrigado, galera, pela audiência. Olha, esse Bibita, essa é aquela foto que você me mandou, né, cara? Você sabe que Olha eu aqui, conversei com a minha filha, isso aí, segundo essa matéria que você mandou, de mais ou menos da época do descobrimento do Brasil, né? Mas a Júlia, minha filha, que é museóloga, ela achou estranho um registro como esse estar nessa qualidade de expressão, sendo uma pedra exposta às intempéries aí do meio ambiente, né? De chuva e sol, enfim. Mas acho que serve de referencial para a gente estabelecer que o surf tem essa coisa que você falou en passant no começo da conversa, que a gente tem essas duas vertentes do começo do esporte, né? Uma mais aqui peruana, daqueles cabalitos de Totora, e a Polinésia lá no Havaí, né? Eu acho que as duas são reais, as duas são plausíveis, mas eu acho que a gente tem que estabelecer uma coisa muito simples, que é o seguinte: a que teve sequência, que teve uma sequência evolutiva, foi a manifestação que veio da Polinésia, né? Então, tem a história da migração da Ásia, da China, da Indonésia, e aí o Homo sapiens foi povoando aquelas ilhas e até chegar à Polinésia e o Havaí propriamente dito. Então, os historiadores colocam a prática do surf ancestral ali a partir, com registros muito frágeis, né? Mas a partir do século XI, naquela região da Polinésia, e aí a partir já mais do século XVII, a questão aí aqui que a gente já vê esse registro já da Polinésia, né? Mais ali no Big Island do Havaí talvez o pico principal onde o surf começou a se manifestar. Mas aí depois em Oahu, claro que aí a coisa extrapolou a partir de Waikiki, mas aí a gente já está falando do século XX, né? O que aconteceu, o que eu acho legal da gente falar, é que assim, o surf na Polinésia se desenvolveu, tem aquela coisa, né, que a gente fala de uma maneira muito bonita, que é o esporte dos antigos reis polinésios, mas é legal como historiadores que nós dois somos, de alguma maneira, né? De fato, não de direito, eu sou formado em jornalismo, mas eu me vejo como historiador na medida que a gente pesquisa muito a história, né? De alguma maneira, então nós somos historiadores de direito, né? Não de fato, com o canudo na mão. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que a gente sabe ali, já chegando na Polinésia, essa questão evolutiva do surf, ela foi interrompida a partir de 1820, quando os missionários e as Ilhas Havaianas começaram a ser colonizadas pelo homem branco, e aí os missionários, os religiosos que eram ligados aos colonizadores, missionários calvinistas, passaram a ver aquela prática do surf como um pecado, né? Então eles começaram... O surf foi praticamente extinto a partir de 1820, até a virada do século XIX para o século XX, quando os missionários começaram a perder poder lá no governo havaiano, que já estava passando de um território autônomo para um território americano, né? Então, enfim, eu acho importante a gente estabelecer isso. Na verdade, assim, o surf foi apresentado para o Ocidente em 1778, com aquela carta do James Cook, né? Então, de 1778 até 1820, teve uma lacuna de quase 50 anos ainda para ser divulgado, né? Então já chegou. Tá, deixa eu falar de James Cook, pode? Eu vou levar até ele agora. Boa. Peraí, esse aqui ainda é uma bem antiga que eu consegui aqui. Essa aqui é falando sobre. Já a gente volta, peraí. James Cook está aqui. Aqui é das navegações, né? Isso. Sobre ele. Aí você pode falar um pouquinho, depois a gente volta ali. Tá, que tem essa coisa. O James Cook, mesmo sem ter ele propriamente surfado, ou conhecido o surf, como a gente conhece, ele é muito importante nessa história, porque foi a frota que ele comandava que fez o primeiro registro de um homem surfando, de um homem flutuando sobre as águas com uma prancha de madeira. Então, mas foi as embarcações que ele comandava, e na verdade tem um registro que é interessante, é o seguinte: o James Cook era o capitão daquele processo de colonização, que na verdade, como aqui no Brasil, né, os caras se perderam ali, voltando da Ásia, indo para a Europa, enfim, aquelas coisas da época dos descobrimentos, e o James Cook, na verdade, foi o James King, que era um tenente da equipe do James Cook, que foi o cara que escreveu no diário do James Cook, porque
que o James Cook acabou sendo assassinado por nativos havaianos, nativos polinésios, por uma disputa lá. Eles tinham, parece que os nativos tinham roubado uma embarcação daquela equipe lá das travessias lideradas pelo James Cook, e nesse processo o James Cook sofreu uma emboscada e ele acabou sendo assassinado pelos nativos. Então, quem termina escrevendo o diário de James Cook, que registra o primeiro surf visto pelo homem branco, em 1778, foi o James King, que era um tenente da equipe lá, que era comandada pelo Captain Cook. Então, esse James Cook que termina os diários, o James King que termina os diários do Captain Cook, e aí registra para o homem branco aquela prática que era meio misto de uma prática esportiva, de lazer, mas que tinha muito de um cunho religioso, né? Que a gente fala também, é legal nesse momento, que, pô, obrigado pela oportunidade, Bebida, que a gente, de novo, voltando àquela história do esporte dos antigos reis polinésios, é verdade isso, mas não é a verdade absoluta, porque também os homens comuns, né, que tinham os royalties e os commons, né, os comuns e a realeza. Então, os comuns também podiam surfar naquela época, exatamente desse período aí que você datou, de final dos anos 1700 até 1820, quando a prática virou pecado. Os homens comuns, a sociedade comum, ela podia surfar, mas ela podia surfar, na maioria das vezes, em pranchas menores, que eram as alaias, né? E as paddleboards, e as holoboards, que eram pranchas longas que permitiam os surfistas virem em pé, flutuando sobre as ondas. Aí sim, essas pranchas eram exclusivas da realeza, das famílias nobres do Havaí. Então é legal a gente fazer essa distinção. O surf era prática comum para todos, mas as pranchas que permitiam a galera vir surfando em pé eram restritas aos nobres polinésios, né? Eu vou só fazer aqui um adendo, porque existem duas correntes. Uma puxa falando que o surf iniciou-se lá no Peru, né, através dos Cavaletes de Totora. Outro ainda, se eu não me engano, um geógrafo, Thor, alguma coisa, norueguês, ele inclusive fez a travessia da América do Sul até a Polinésia, né, num barco sem tecnologia. Ele mostrou, tem um livro dele chamado Kon-Tiki. Ah, isso aí é alucinante, essa história. Toda a saga, como é que foi, mas acabou sendo descartada porque os tapitas que estão lá do sul da China, eles comprovaram que eles estiveram lá primeiro. Pode ter até ido também, mas os caras tinham ido primeiro, né? Então, eu trouxe algumas imagens entre 1100 e 1400 do Peru, que eu quero que vocês deem uma olhada aí e você falar. E também tem um mapa da travessia desse norueguês chegando até lá. Vou mostrar aqui para a galera, para a gente só ilustrar. Tá aqui, ó. Essa daí, que é uma imagem de uma escultura com mais de 500 anos, né? Como fosse um cabalito de Totora, e o cara aqui montado é de cerâmica que foi encontrada numa escavação lá. Pô, belíssima peça, né? E esse aqui é o mapa que foi da rota, ele saindo do Peru, esse norueguês saiu do Peru, ó, e chegou até Rarogonga, será o nome assim, lá na Polinésia, né? Ah, lindo. Isso, aí ele mostrou como é que foi essa parada, e tudo isso está escrito no livro dele. Isso aqui é o barco que ele construiu e mostrou que era possível ter feito também. Foi uma teoria, mas foi combatida. Bom, deixa que eles briguem aí com essa teoria, né? Ficar sabendo das duas possibilidades. A história do cabalito de Totora, né? Que não é surf, mas não deixa de ser o cara em pé numa prancha, né? Não é uma coisa. Fala um pouquinho sobre essa possibilidade. Eram os pescadores voltando da pescaria, né? Mas aí, não, como você falou, né? Não existe verdade absoluta nesse caso, né? Existem fontes históricas e as pessoas vão pesquisando essas fontes e conforme você puxa uma história, às vezes você acaba encontrando uma outra, às vezes... Isso até aconteceu com a história do surf no Brasil, né? Que começou em 38, depois descobriram que teve o Amargot e o Richards lá surfaram em 33, então a história andou um pouco mais para trás, né? Mas a história peruana é muito bonita e como eu disse lá no começo, a gente tem várias maneiras de surfar.
E o Cabalito de Totoro, eu acho que não deixa de maneira nenhuma de ser uma manifestação do surf, né? É o Anraco, né? O Isso. Anchaco. Pô, belíssimo. E o Bibita, você sabe que essa história da travessia do Contique, eu soube recentemente que ela se transformou num samba enredo de uma escola de samba. Olha que coisa interessante. Um samba enredo de uma escola de samba lá em Floripa, Santa Catarina, que um cara fissurado lá, que também com uma pegada de historiador, ele descobriu essa história e transformou essa história da travessia do Contique num samba enredo e fez um desfile em 2015 sobre essa travessia. Bem interessante. Eu aconselho a quem gosta de história procurar esse livro, cara. É um livro muito interessante, ele conta uma saga. É um livro gostoso de ler, porque a gente sente a aventura. É meio Júlio Verne, sabe? Uma parada bem legal. Eu aconselho. Quem gosta, procura aí. Eu acho que na internet eu acabei de achar até um PDF com ele aí. Beleza? Então, Beleza. agora a gente vai passar já, vamos dizer, o surf moderno, né? Isso. Ramon, conta aí a história, como é que foi. Aí, é Beleza. contigo agora. Sabe o que eu acho bacana? Que eu falo isso muito, né, cara? Porque, assim, é o seguinte, quando eu me refiro hoje em dia ao Kelly Slater, eu faço questão de frisar que ele é o maior herói do surf pós-moderno. Porque, na verdade, o maior herói do surf moderno é esse aí, é Duka Hanamoku. Porque eu compreendo, como historiador, o surf moderno, ele justamente vindo da liberação do surf no Havaí, a partir da virada do século XIX para o século XX, até o advento da Shortboard Revolution, que já a gente vai falar. Então, eu julgo que esse período histórico é o período do surf moderno. Então, a partir aí da virada dos anos 1960 para os anos 1970, eu já acho que seria o surf pós-moderno. Então, o Slater é o maior herói do surf pós-moderno e o Duka Hanamoku, que é um havaiano puro, de sangue puro havaiano, filho de mãe havaiana, com pai havaiano. Ele nasceu no ano de 1890, lá em Honolulu, capital da Ilha de Oahu, e ele nasceu na época que o surf ainda estava proibido pelos missionários. Mas aquela história, né? Sempre essas coisas acontecem quando é a pessoa certa no lugar certo e com os atributos, com as qualidades necessárias para produzir um fenômeno. Então, o Duka Hanamoku, ele nasceu na época do surf proibido, mas aos 10 anos de idade, na virada do século, o surf começou a ser liberado e foi justamente na época que ele se revelou um tremendo nadador, que antes de mais nada, até a invenção da cordinha, todos os surfistas eram grandes nadadores, né? Então, o Duke teve essa oportunidade de, ao se transformar num grande campeão de natação, com participações em 3 Olimpíadas, com medalhas em 3 Olimpíadas, isso levando em consideração que a Olimpíada de 1916 não aconteceu por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ele teve participação em 1912, ganhando medalha de ouro, né, nos 100 metros, nos 400 metros. Antuérpia, né? Na Antuérpia e em Bruxelas, na Bélgica, né? Não, Estocolmo, desculpa. Estocolmo. 1912 é Estocolmo, na Suécia, não é isso? É muito lugar, é muita história. Então, assim, e aí, ao se transformar no herói da natação americana, né, porque o Havaí já era um estado americano, ele teve a possibilidade de começar a viajar pelo mundo difundindo a prática que ele tanto amava, que era a prática do surf. Então é Duka Hanamoku, junto também com 2 personagens que é legal a gente falar, que é o George Hummerford e também o George Frith, que foram 2 parceiros no Duke nessa difusão do surf, não só para o continente norte-americano, como também para o mundo inteiro. Existe uma estátua de Duka Hanamoku na praia de Freshwater, em Sydney, que o Duke levou o surf para a Austrália em 1915, para vocês terem uma ideia de como é importante o personagem Duka Hanamoku para a difusão do surf. Enfim, a gente poderia fazer aqui 10 lives falando do Duke, porque ele foi um personagem riquíssimo, depois fez filmes em Hollywood, foi xerife de Honolulu, mas também enfrentou muitos problemas até financeiros, chegou a ser zelador da prefeitura, chegou a ser também gerente de um posto de gasolina. Ele tem uma trajetória, uma biografia belíssima, mas foi esse personagem que foi um herói da natação, um grande atleta de um esporte olímpico. E se hoje a gente vê o surf chegando na Olimpíada, que tomara que realmente aconteça no ano que vem, para a alegria de todos nós, se ele não previu isso, ele almejou isso, ele sonhou com isso. Porque ele, como um grande nadador, grande campeão, ele naquela época ele já tentou falar, olha só, quem sabe um dia o surf também não pode ser um esporte olímpico.
E naquela altura parecia uma insanidade falar sobre isso, porque não existia qualquer tipo de organização e o surf não estava difundido no planeta inteiro. Mas o tempo passou e os filhos de Duke, como eu digo que todos nós somos, os filhos de Duke organizaram um surf em todo o planeta, então aí foi criado o circuito mundial, então a história andou e chegamos a esse ponto do surf se transformar num esporte olímpico, né? Mas eu acho que a gente ainda tem que falar de mais coisas antes disso, né? Eu trouxe aí uma foto agora para a gente também frisar que no Brasil nós também tivemos o nosso pioneiro, né? Olha aí quem é. Tá ele, eu acho que aqui é o Tom Blake também, né? Aqui o Osmar e o Tom Blake, será? Pode ser. Fala aí do Tom Blake para a galera saber quem foi essa fera. Porra, Bibi, tá isso mesmo. O Tom Blake porque o Duke, eu acho que ele é tão grande que ele faz sombra em muitos personagens históricos importantíssimos. E o Tom Blake é um desses, né, cara? Porque era um visionário, um americano do continente, que foi um cara que teve uma infância difícil, foi meio renegado pelos pais e acabou tendo um encontro casual com o Duke na Califórnia durante uma exibição de um filme, ficou encantado com a história do Duke e aquilo transformou ele perceber a existência do surf no Havaí, transformou a vida dele. Ele também se transformou num grande nadador, que inclusive ele era mais novo que o Duke, né? O Duke nasceu em 1890, o Tom Blake acho que nasceu ali em 1902, 1904, então ele era um pouco mais novo. Ele foi uma espécie de pupilo do Duke e se transformou num grande nadador, foi salva-vidas na Califórnia e ficava entre a Califórnia e o Havaí. E ele tem a participação, para a gente resumir a biografia do Tom Blake, porque ele foi um artista, foi um jornalista, foi um fabricante de pranchas, mas eu acho que uma participação simbólica muito importante do Tom Blake para todos nós é a invenção da quilha, né, cara? Em 1935, ele mudou o rumo do nosso esporte querido ao conseguir trazer uma quilha de um barco, de um speedboat, de um barco de velocidade e colocar aquela quilha de mais ou menos 4 polegadas de base, né, mais ou menos de 12, 15 centímetros, e assim um pé de tamanho, né, uns 30 e poucos centímetros, mais ou menos. E ao fazer aquilo, né, ele permitiu uma revolução na trajetória do esporte, que era a maioria dos surfistas até então, eles tinham que fazer uma trajetória reta, né, o famoso retoside. Então, com a invenção do Tom Blake... Pode crer. Deixa eu só falar uma coisa aqui, eu não sei se você sabe, mas o grande parceiro do Duke foi o John Wise Miller, que fazia o Tarzan, que virou depois da coisa e tal. Então eles eram que disputavam as Olimpíadas, eram os caras que se pegavam. Quer dizer, ele e o Tarzan eram grandes rivais. E o Tom Blake é o que você falou, ícone, assim, eu acho que é o cara que deu o avanço no surf, porque na hora que você tem direção, a coisa começou a andar de verdade, não é isso? É verdade, mas você me lançou, posso fazer só um parênteses rápido? É o seguinte, o Duke, depois de ter ficado famoso como nadador e depois de ser o grande embaixador do surf, ele foi chamado para Hollywood para fazer algumas participações em filmes de Hollywood, mas eu acho que vale um registro histórico de que, como ele era moreno, polinésio legítimo, ele nunca, em Hollywood, ele nunca foi incluído nos filmes como um polinésio, ele foi um xamã turco, ele fez uma série de papéis meio estereotipados, né, por conta da sua pele bronzeada, e nunca pôde, de fato, representar assim, aquela realeza do surf polinésio que ele representava. Né? Então, acho que vale esse registro também. Bom, fala, Gustavo Forcha, beleza? Olha aí, agora também está aqui mais uma foto do que eu acho que é o Waikiki. Isso. E aí já as pranchas já começaram a ser mais, vamos dizer, modernizadas, né? A gente tem o advento da fibra, né? A fibra de vidro, ela foi inventada, acontece isso muito historicamente, né? A fibra de vidro foi inventada na Primeira Guerra Mundial, mas ela só começou a ser comercializada nos Estados Unidos a partir dos anos 30. Então, realmente, para chegar até o surf, a fibra de vidro foi já no final dos anos 40, com Bob Simmons, porque ele começou a laminar umas pranchas de madeira com a rabeta e o bico de fibra de vidro, né? Então foi aí que a fibra de vidro começou a entrar no universo do surf, e já a partir dos anos 50 foi que a fibra de vidro se transformou popular nos Estados Unidos
e aí um pouco depois no Brasil e no resto do mundo, né? Porque nos anos 50 por aqui ainda era a era das madeirites, das pranchas de madeira, né? Eu tentei até trazer uma foto do primeiro campeonato de prancha de fibra de vidro no Arcoador, mas eu acabei que não consegui. Ah, eu Mas sei qual é esse campeonato, mais ou menos em 1966. E uma coisa interessante, Bibita, que eu não sei se você me corrige, pode me interromper se eu não estiver adiantando na história. Tem uma história muito interessante para todos nós que somos amantes do surf, mas especialmente para a tribo do longboard, cara, porque na verdade é o seguinte, até a Shortboard Revolution, que aconteceu no final dos anos 60 para a virada dos anos 70, não existia esse termo longboard. Na verdade, ele foi criado na Califórnia justamente para se contrapor à força da revolução das pranchas pequenas. Então, aquela tribo ali de Malibu, ali perto de Los Angeles, eles se mantiveram fiéis às pranchas grandes, mesmo depois da revolução das pranchas pequenas, e dali, para tentar manter a chama viva dessa modalidade que tem muito a ver com a essência do esporte, é que se foi criada a alcunha, essa nomenclatura do longboard, né? E que a gente tanto cultua até hoje, né? Então acho importante também colocar isso em perspectiva. pode crer. Olha aí, tem alguns modelos aqui ainda de pranchas ocas, né? São as pranchas ocas, né? O festival que é Oca aí, São projeto Paulo. esse do Tom Blake, né? Que na verdade ele depois distribuiu e vendeu esse projeto das pranchas ocas. E a primeira prancha usada no Brasil nos anos 30, tanto pelo Joe Raffert quanto pelo Osmar Gonçalves, elas foram projetos do Tom Blake que foram publicados na revista Popular Mechanics e na Popular Science. Então foi o Tom Blake que também ajudou com esses projetos a difundir essas pranchas ocas, que eram super pesadas, que tinha até um buraquinho ali para tirar água de dentro e tal. Enfim, eram pranchas de remada que também foram pranchas que foram usadas para surfar, né? Garotas no mar. Garotas no Mar, será que isso é no Brasil? Não, isso está com cara de Califórnia, ainda com pranchas do Tom Blake, né? Isso, mesmo estilo aí. Eu vi uma réplica dessa lá no Prancha Oca no ano passado, quando eu fui. Tem uma lá com o Cisco Aranã, muito legal. Pô, que maneiro, cara. Você sabe onde é que eu fui? Lá em Torquay, que é aquela cidade que fica do lado de Bells Beach, ali na Austrália, no estado de Vitória. Eles têm um museu do surf lá, que eles têm umas peças do Duke, uma memorabilia bem, bem interessante. Eles dão muito valor. Inclusive, eles comemoraram os 100 anos da chegada do surf na Austrália, em 2015, recentemente. E eles fizeram uma grande exibição mostrando lá o melhor desse acervo. Muito bacana. Aí, mais uma dessas pranchas, que eram pranchas de remada, mas que a galera teve experiências de flutuar sobre as ondas, né? Não só no Brasil, como assim que o surf foi difundido, não só no continente americano, mas na Austrália, na Nova Zelândia também, né? Que o Duque levou na mesma época. Isso é na Itália, ó. E agora, o que acontece também? Existiram nessa época alguns projetos de pranchas menores, mas que não evoluíram. E as pranchas menores, de fato, só entraram na história definitivamente a partir de uns visionários. Uma madeirite, justamente. Bacaníssima. Que aqui nos anos 50, no Brasil, antes da madeirite, teve a famosa porta de igreja, né? Que era aquela prancha do Arduino colassante, que ela não era nem arredondada nas bordas, lembrava muito, de fato, uma porta de uma igreja, né? Acho que chegamos à modernidade. Chegamos à modernidade, né? Pô, bacana demais. Como a gente evoluiu, né, cara? Impressionante. Muito linda essa foto. Tem gente que fica triste com o surf evoluir, o surf ficar popular, que fica muito crowd, mas se você tiver um espírito aí da comunhão, um espírito da aventura, você sempre vai encontrar. Não só você vai fazer boas amizades no crowd, ou você também vai encontrar ondas sozinhas, se você tiver disposição para procurar, né? Então não tem essa não. Olha o Noronha aí, Jorge Noronha. E aí chegamos aqui a essa evolução desde da Pipe, né? Da Pipe, que chamava Pipe, né? Passou pela Anciente, e aí é o que a gente está hoje. Muito bacana, muito bacana. Realmente riquíssimo.
Acho que você já conhece bastante, né? Eu estava querendo aqui um pouquinho dessa parte historiador do nosso amigo Bruno Bocaiúva. E, Bruno, eu tenho ali um material falando sobre o Cravando a Bordo, uma matéria que você fez com o Phil Hasman, lá no Havaí, quando ele foi bicampeão mundial. Tem uma outra naquele outro, o Papo Reto, que também é um programa que você fez, que é desde o começo, né? Na verdade, é um talk show que faz lá, com música, cultura, né? Arte em geral, também muito legal. Mas eu fico muito preocupado aqui com o tempo. E como eu preparei um material especial para você aqui, eu quero primeiro passar isso aí. Se der tempo, a gente faz, porque o tempo aqui voa. Beleza? É verdade. Tudo que é bom corre. Essa galera, gente boa aí, mandando um abração para você. Peraí, deixa eu só preparar aqui. E vamos que vamos. Segura a onda. Valeu. Salve, galera, tudo bem? Quem fala aqui é Klaus Kaiser, eu sou locutor da WSL e eu estou aqui para mandar um abraço para o Marcelo Bibita e a galera do Geri Long Lives, esse projeto maravilhoso que o Bibita está tocando, né? E que hoje tem um convidado mais que especial, o grande Bruno Bocaiúva, um cara que conhece demais de surf, de televisão, que já rodou o mundo, conhece tudo quanto é lugar, tudo quanto é pico, e apresenta hoje o WSL Surf Breaks no Instagram da WSL Brasil, WSL Surf Breaks em português, um cara nota 1000. Brunão, uma pergunta para você. Qual foi a maior celebridade que você já entrevistou na sua vida? Conta aí pra gente. Valeu? Um super abraço para você, Marcelo Bibita e toda a galera do Geri Long Life. Aueira, Auara. Caramba, que maneiro. E aí, Bibita, tudo bem? Grande prazer estar aqui nesse ao vivo com vocês. Queria só deixar um abraço para todos que estão assistindo aí e que vocês prestem muita atenção no que o Bruno Bocaiúva está falando. Esse cara é fera. Trabalhei por muitos anos com ele no canal RU. E é isso aí, galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. Um aloha. Aueira, Marcelo Bibita, parabéns aí pelas long lives que estão cada vez mais alucinantes. E obrigado pelo convite para estar falando um pouco sobre esse ícone da mídia especializada em surf, né, o Bruno Bocaiúva, ele que junto com o irmão, o Marcos, formam a enciclopédia brasileira do surf, né? São dois caras incríveis, com vasto conhecimento, vasta experiência. E é isso aí. Bruno é esse cara incrível que o Ceará e o Nordeste têm uma dívida gigante, né, de divulgação. Ele que lá no canal RU foi responsável por várias reportagens, várias matérias incríveis, né, sobre o Nordeste. O Ceará sempre em foco também, através da nossa parceria. E gostaria de dizer para ele, acho que ele não se lembra de quando eu conheci. A gente estava lá no Mirante do Boldron, pelos idos de 2008, ali no Hang Luz, naquele churrascão que tinha. E o Bruno passou por mim, eu olhei para ele e disse, fala, Bruno. Ele olhou e disse, pô, como é que sabe que eu sou o Bruno? Eu disse, pô, sou teu fãzaço, te assisto todo dia. E aí deu início uma oportunidade que rendeu muita colaboração, muita coisa boa. E é isso aí. O Bruno é um cara que eu tenho como ídolo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele, dividir a bancada em várias coberturas, Havaí, Portugal, França, Rio de Janeiro. E muitas vezes a gente está na coletiva que tem muito jornalista generalista. E a coletiva está indo ali por água abaixo com aquelas perguntas que os caras fazem. Aí chega o Bruno para dar aquele levante, aí eu vou junto. E no final, quando o Bruno olha e diz, chega para mim e diz, pô, Noronha, massa suas perguntas. É como se eu tivesse pego um tubo e o brother ali tivesse visto, elogiando, e o brother sendo quebrador, então aí é que o elogio fica massa, né? É isso aí, galera. Valeu, Brunão. Tamo junto.
E eu não esqueci do meu convite a você pra gente ir pra Pororoca, viu, Bibita? E você sabe disso e as operações, mas assim que a gente vai fazer aquele camp lá na Pororoca. Valeu? Tamo junto, meu irmão. Aueira, a hora. E aí, galera do Geri Long Lives. Aqui é Paulo Canho. Eu queria mandar um abraço pro meu primo Bruno, queridíssimo, dizer que a tia Naí Façanha cearense estaria orgulhosa de ver ele aí em Jericoacoara representando nossos países. Abração! Fala, Bibita! O Erauara, como dizem aí, né? A galera Pororoca, que é o Gustavo Marcolini, do Rio de Janeiro. Seguinte, falar sobre o Bruno Bocaiúva é muito fácil. Em primeiro lugar, o Bruno é dessas pessoas que, por onde ele passa, por onde ele passou na carreira dele, né? Digamos, mais de 20 ou 25 anos trabalhando, talvez, com esse esporte, com televisão, né, com jornalismo voltado aos esportes radicais e ao surf, ele só deixou amigos. Ele é daquelas pessoas assim que você não acha no Maracanã lotado uma pessoa que fale nem médio, nem mais ou menos do Bruno. As pessoas vão sempre falar que é um cara sangue bom, que é um cara ético, é um cara que tem amizade, é um cara que faz o que faz por amor. Ele veste a camisa, ele é um amigo, entendeu? Acima de tudo, além de ser bom profissional, de ser um ótimo jornalista, de entender de surf mais do que todas as pessoas que eu talvez conheça na vida, ele é um cara sangue bom. Um abraço e desejo tudo de bom a vocês. Aloha! Em breve, surf. Fala, galera do Geri Long Festival, o Instagram, que está bombando agora com esse projeto Geri Long Lives. Parabéns, Marcelo Bibita, e parabéns pelo convidado de hoje, o Bruno Bocaiúva. Cara, quero deixar aqui a minha gratidão e admiração por você. Você é fera, Bruno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Sucesso e tudo de bom sempre. Aloha. É isso aí, meu amigo. Tu quer me fazer chorar, né, Bibita? Porra. Fiz essa homenagem aqui, cara. Tá parecendo aquele programa do Faustão, Arquivo Confidencial, que bota as pessoas pra chorar, meu irmão. Pô, cara, eu quero agradecer a galera toda que assim, a gente procura, né, cara? A gente investe o tempo, mas eles investem o tempo dele de atender o telefonema. Por exemplo, hoje mesmo, quando eu fui falar com o Bruno, pô, cara, eu tô acordando aqui no Havaí, pô, são 7 horas da manhã, tu tá me ligando, pô, isso era 3 horas da tarde. Eu digo, pô, desculpa, foi mal. O Carlos Burri, pô, tô fazendo umas coisas aqui, não sei o quê. Mas os caras se dispõem, faz porque gostam, sabe? Então, eu tenho muito a agradecer essa galera que apoia, sabe? Que doa seu tempo para poder fazer isso aí, cara. E eu acho que você é um cara que merece. Aliás, todo mundo que a gente está trazendo aqui, fazendo esses testemunhais, é para vocês saberem o valor que a gente tem, sabe? Que as pessoas têm. E que é legal, meu irmão. É um investimento que a tua alma fica feliz, sabe? Eu estava falando com a minha companheira, só esse negócio está me fazendo muito bem, sabe? Eu poder conversar, eu poder fazer alguma coisa que de uma certa forma não é material, mas ela é espiritual, ela é boa. Então, porra, eu que agradeço poder fazer isso aí, intermediar essas conversas, esses papos, trazer coisas boas para vocês que estão aí escutando a gente, porque já basta, meu irmão, é muita notícia, que, pô, é sério, mas tem hora que, pô, vamos pensar outra coisa, vamos curtir outro momento, esse é o momento da gente curtir essas pessoas. Viu, Bruno? Então, porra, eu espero que você tenha gostado aí da homenagem.
Sem palavras, Bibita, sem palavras. Realmente, a vida da gente, né, é uma montanha-russa, né, de emoções, de sentimentos. E às vezes a gente se pega em alguns momentos de incerteza, né, colocando em perspectiva tudo que a gente fez no campo profissional, no campo afetivo, etc. Mas aqui a gente está falando da minha profissão especificamente. E aí, quando acontecem esses eventos como esse agora que você me proporcionou, fica mais uma vez claro para mim que eu fiz a escolha certa de vida e que, de fato, se a gente fosse ambicioso do ponto de vista material, a gente não estaria nessa, a gente está aqui pela experiência, pelo amor. Como eu te disse lá no começo da minha biografia, ligado ao meu pai, que era um amante dos esportes, quando eu via ele engravatado, indo para o tribunal, ou então fechando a porta de casa, falando que ia despachar com os processos dele, ele não estava agregando a família. Quando ele abria a porta e falava, hoje a gente vai praticar esporte, vamos fazer o quê? Ele fazia um monte de esporte diferente e ele colocou isso nas nossas vidas e eu, quando descobri que eu não tinha talento nem atitude para ser competidor, eu resolvi trilhar esse caminho, muito influenciado pela dupla, o Antônio Ricardo e Ricardo Bocão, lá no Realce, e eu acabei tendo esse encontro de vida com eles, trabalhando com eles muito tempo, e pude rodar o mundo e pude exercer essa minha profissão com muito amor, com muito afinco, com muita dedicação, e muito bacana a participação de... Só veio querido, cara, e o louco é a nossa sintonia, Bibita, mesmo sem ter tanta intimidade pessoal, né? Você foi buscar pessoas que estão junto nessa vida de surf, de cobertura de evento comigo, quase desde dos primórdios, né? Eu narrei ali que eu estava em Todos os Santos com o Burle, foi muito maneiro ver a participação dele, é um queridaço, é um ícone, é uma grande estrela do surf nacional, mas só teve querido aí, né, cara? O Klaus, o Klaus, o Marcolini, porra, todo mundo, né, cara? Companheiros que a vida me deu, Jorge Noronha, porra, só palavras bacanas, eu não sei nem como colocar perdi, eu que sou tão eloquente, perdi aqui pela emoção, perdi um pouco as estribeiras, mas te agradeço. E vou responder ao Cláudio, né? Todo mundo ali fez muito elogio, mas o Cláudio foi objetivo, né? Assim, no ambiente do surf, ele me perguntou qual foi a maior celebridade que eu já entrevistei. No ambiente do surf, eu tive a sorte de entrevistar, cara, 9 entre 10 campeões mundiais, desde o Rabbit Bartolomeu até Ítalo Ferreira, eu entrevistei, que o Rabbit de 78, né? Já entrevistei o Peter Townend também. Então, na verdade, desde o Peter Townend, do primeiro campeão mundial, 76, até o Ítalo, cara, eu entrevistei Curren, Ock, Slater, todos esses caras, né? Mas, assim, fora do ambiente do surf, eu entrevistei pessoas muito interessantes, né, cara? Eu diria que talvez o Zig Marley, filho do Bob Marley, foi um cara que eu entrevistei muito interessante no mundo da música. O Chris Cornell, que é também o vocalista do Soundgarden, do Audioslave, que é um grande músico que, infelizmente, tirou sua própria vida no passado recente, mas foi um ícone da música. Entrevistei muita gente boa da música, do cinema, Wagner Moura, o grande ator brasileiro, Walter Salles, grande diretor brasileiro, alguns atores internacionais também, o Gerard Butler, aquele cara que fez o 300, o general do 300 de Esparta. É o número 1. O número 1, cara, eu vou dizer que o número 1 pra gente é o Slater, né? Se eu não pude entrevistar o Duque, é o Slater. Cara, é o seguinte, nós temos aí, eu acho que um minutinho aí. Eu queria fazer meus agradecimentos aí, todo mundo que está participando, dizer que, poxa, para mim foi uma semana fantástica, ter todas essas pessoas muito importantes para o surf, finalizar com o Bruno, para mim foi um presente. A gente conversou muito sobre história, uma coisa que me interessa na universidade, como profissional de educação física, é muito importante levar esse conhecimento. Então, hoje eu tive uma aula a mais aqui. E dizer que, Bruno, poxa, a gente não se conhecia muito, mas eu conheci um pouco mais o Bruno, conversamos, e foi um prazer enorme, cara. E como o George falou, esses dias a gente vai surfar Pororoca junto. Fica tranquilo que a vaga lá na Banana Boat está guardada. Valeu? Então, obrigado, galera. Beleza, dá um tchau aí pra rapaziada que a gente... Eu acho que deve ser 30 segundos aí. Meu sobrinho ali, Felipe Façanha. Grande abraço, Felipe, Jorge Nação, a galera, todo mundo que participou. Muito obrigado pela presença. O pessoal do Clube Longboard de Ponta Negra, a galera toda, eu vi o Berg aí passando, vi o Nazareno, vi o Zé Sena, o Lobinho, o Jefferson, eu anotei aqui, Murilo,
Chicama Brasil, meu irmão, passou uma pá de gente, mas não dá tempo que a gente vai falando e tal. Então, é isso aí, galera. Segunda-feira a gente está de volta, amanhã a gente vai dar uma descansada, beleza? E tudo de bom. Auerauara! Valeu! Aloha! Aloha!